Vamos falar de guerra e, por enquanto, quem sabe a paz? Não sei, vamos ver. Ucranianos e russos sinalizaram um avanço nas negociações por um cessar-fogo na região. O jornal Financial Times disse que teve acesso a um rascunho de um acordo entre os países. Foram listados 15 pontos. Uma das exigências é que Kiev abandone definitivamente a ideia de ingressar na OTAN. A Ucrânia poderia manter as suas forças armadas, mas deve se comprometer a não receber armamento nem hospedar tropas do Ocidente no país. Os ucranianos pedem também retirada das tropas russas e garantias de segurança. O maior ponto de discórdia até agora, Reinaldo, continua sendo a exigência da Rússia de que a Ucrânia reconheça a anexação da Crimeia em 2014 e a independência de 2 estados separatistas na região da fronteira oriental de Donbass. As duas partes confirmaram a veracidade desse documento, mas disseram que ele ainda está em fase de discussão. Olha, avançou um pouco. Agora, será? Eu, infelizmente, sou muito pessimista em relação a isso. Tomara a desgraceira toda acontecendo, né? O Zelensky falou ao Congresso americano. E eu quero saber, assim, a minha pergunta é se esse discurso é compatível com uma negociação em curso. Vai lá. No mesmo dia, Reinaldo, em que foi divulgado esse rascunho de cessar-fogo que o Bob falou, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir mais armas e mais sanções contra a Rússia. A declaração foi dada em um pronunciamento ao Congresso dos Estados Unidos por videoconferência. Zelensky voltou a defender ainda, mais uma vez, que os países do Ocidente implementem uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, o que significaria uma declaração de guerra contra a Rússia. E o discurso de Zelensky foi marcado por várias figuras históricas americanas. Para criar comoção entre os parlamentares, o ucraniano comparou os ataques russos a Kiev ao ataque japonês de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial e também aos atentados de 11 de setembro de 2001. Ele também invocou o famoso discurso de Martin Luther King, citando "Eu tenho um sonho", só que aí ele substituiu "Eu tenho uma necessidade", foi a fala dele. E essa necessidade, segundo ele, é a zona de exclusão aérea. Olha, é uma brutalidade o que a Rússia faz na Ucrânia, sem dúvida. Há respostas brutais da Ucrânia também, mas é claro que o agressor é a Rússia. Agora, comparar o ataque a Pearl Harbor é de uma bobagem tão monumental, tão gigantesca, que chega a ser ofensivo, né? Um ataque feito de surpresa, feito para causar o maior estrago possível. Não é essa a natureza do ataque da Ucrânia, obviamente. 11 de setembro, o idem, porque aí então já mexe com outras coisas, né? Porque é que aí eu quero associar a Rússia ao terrorismo, então eu pego e falo que é como se fosse o 11 de setembro. Como se a questão da Rússia... Atenção, Pearl Harbor, 11 de setembro, ninguém imaginava que a invasão fosse possível, ninguém imaginava que o confronto fosse possível, né? Desde quando a OTAN tentou atrair a Geórgia. Agora, não, mas isso aí é mentira, nós somos contra essa leitura. Bom, aí vocês podem ser contra os fatos, né? Mas se, por exemplo, a não entrada da Ucrânia na OTAN faz parte da pauta de negociação, o próprio Zelensky deve saber o que ele negociou, não. Mas nós temos alguns analistas que dizem, não, isso tudo é mentira, porque o Putin é um homem muito mau, muito perverso. Eu não descarto que seja tudo isso. Agora, eu me pergunto, né, se essas comparações aqui são comparações de quem pretende o fim da guerra. Ou de quem acha, como ele tem dito, que eles vão ganhar e acabou a que custo seja. A que custo for, melhor ainda, né? Porque ele se projeta no futuro. E pode ser uma tragédia gigantesca, muito além daquela que tem sido já com mais de 3 milhões de refugiados. E o tio Sam está lá, firme.
Mais armas, mais dinheiro, mais tudo, vai. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de mais de 800 milhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia. O pacote de ajuda inclui entrega de um sistema de defesa contra aviões e helicópteros, lançadores portáteis de mísseis contra tanques, metralhadoras, pistolas, munição e lançadores de granadas. Também serão enviados drones militares. Segundo Biden, essa será uma batalha longa e difícil e os americanos têm o compromisso de enviar os sistemas mais inovadores para a Ucrânia. Pois é, 800 milhões de dólares nessa nova remessa e que fique claro, estão fornecendo armas de ataque também, não são só armas de defesa. Então a única coisa que a Ucrânia não está tendo da OTAN são soldados. Todo o resto, sim. E já vinham tendo, já vinham sendo armados. É importante lembrar que teve um ataque com drone, que não é uma tecnologia que a Ucrânia tinha, lá na região separatista, que acendeu, é uma das coisas que acenderam ali a coisa da Rússia. Não, de novo, não se trata de justificar, se trata apenas de reconhecer o fato. E que por aqui não há paz, por aqui há muita morte. Muita morte. O Putin falou. Exatamente. O presidente Vladimir Putin falou e disse que a Rússia está pronta para discutir o status de neutralidade da Ucrânia nas negociações que tentam pôr fim ao conflito. O líder russo também voltou a fazer críticas ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos. Afirmou que o Oeste quer cancelar a Rússia e que roubou as reservas do país sem cerimônia. Sobre os americanos, disse que os Estados Unidos tentam criar uma anti-Rússia na Ucrânia. E aí ele mandou um recado para Kiev. Alertou que o Ocidente é quem está empurrando a Ucrânia para mais derramamento de sangue. O roubo das reservas aí, bom, isso é real, né? Simplesmente são títulos que a Rússia comprou e não vale mais, né? E punições extrajudiciais que estão acontecendo a russos, mundo afora. Todos os magnatas, os canalhas. Bom, eram os magnatas, os canalhas e faziam o que alegremente lá em Londres? Só descobriram agora? Os magnatas e os canalhas, né? Rússia em Haia. Derrota importante, vai lá. Na primeira decisão tomada por um tribunal sobre a operação militar da Rússia, a Corte Internacional de Justiça em Haia determinou que o Kremlin suspenda de forma imediata a invasão da Ucrânia, informação que foi trazida primeiro aqui pelo correspondente em Genebra, o Jamil Chad. Juízes afirmaram que não registraram sinais de que um genocídio teria sido cometido contra os russos no leste do país antes dos ataques da Rússia. Este tinha sido um dos argumentos de Moscou para justificar a ofensiva. Dos 15 juízes que votaram, apenas 2 foram contra, um russo e um chinês. E vale destacar aqui, Reinaldo, que a Corte Internacional de Justiça é diferente do Tribunal Penal Internacional. Os dois ficam em Haia, mas a Corte julga países, estados, e o Tribunal Penal julga pessoas. Perfeitamente.